Primeiramente, gratidão por todos vocês estarem aqui. Feliz demais em poder compartilhar um pouquinho desse lado muito místico, né? Muito ainda tabu para muita gente, que é a astrologia. Meu nome é Juliana, tá? Eu tenho 31 anos. Eu tô na astrologia desde os meus 15, então, assim, naquela época ainda as coisas eram muito, assim, escondidas, muito místicas, nada desse despertar que a gente está tendo hoje para esse meio integrativo, dessas alternativas, né, de terapias. E eu fiz curso de tudo que vocês possam imaginar aí. Eu sou formada em International Business, eu morei nos Estados Unidos por 5 anos, e lá eu fiz a neurolinguística, PNL, terapia cognitiva, terapia comportamental. Nada do meu estudo superior, digamos assim, é o que eu coloco em prática hoje, porque eu sempre quis fazer psicologia, mas como a gente está ingressado num universo de crenças, na época meu pai me dizia: você vai fazer psicologia, você vai ficar mais louco que os loucos mais louco que você já é, né? E no fim eu acabei não desenvolvendo a psicologia. Fui para fazer aí o International Business e fiz, mas eu nunca parei os cursos. Naquela época não tinha cursos abertos de astrologia, então sempre aí através dos livros, através do autoconhecimento mesmo de se procurar tudo isso. Então eu sou formada em coaching, constelação, radiestesia, mesa radiônica, gente, tudo quanto é curso que vocês podem pensar, eu já fiz, tá? Mas o meu ponto, assim, a minha paixão sempre foi a astrologia. E a intenção é bem essa, é desmistificar o que é astrologia, tá? Então eu quero deixar bem aberto para vocês, para perguntas. Podem me interromper porque eu falo pra dedéu, tanto que vou perder a voz, vou ficar meio gaga, rouca, porque eu tô com um cisto na corda vocal e uma fenda. Então isso tá dificultando aqui pra gente falar. Mas fiquem à vontade de coração, porque eu quero que vocês entendam a essência da astrologia. Então, pra gente começar, o que é astrologia, né? A astrologia, ela vem da astronomia. Ela ainda é muito mística, ela ainda é muito... tá num processo de descoberta, de ciência e tralalá, mas por quê? A astronomia, ela prova aí na física, né? Como que funciona os planetas, o Sol, a Terra, a Lua. E na junção de astronomia, deu-se origem à astrologia. Qual é a diferença? A astronomia, ela estuda os aspectos físicos, tá? Na Terra mesmo, terreno. A astrologia, ela aborda essa astronomia de uma outra divergente que a gente fala, que é uma linha que a gente trabalha o comportamento do ser humano, aonde essas energias somatizam na nossa materialização, que é o nosso corpo, né? Que é a nossa ferramenta, o nosso instrumento aqui. Então, a astrologia, acho que tem alguém com o áudio aberto? Estou tentando aqui, tentando achar quem é para desligar. Não tem problema, vamos lá. Já achei. Acho que ela já desligou. Já. Então, assim, a astrologia eu sempre parto do seguinte campo, tá? Ela não é vidência. É o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar e que a gente tem que entender. A astrologia, ela não é vidência. Nenhuma pessoa que desenvolve astrologia, ela é mãe de Ná. Não tem nada a ver com religião. Muitas pessoas confundem. Por quê? Existem profissionais que atuam na área da astrologia junto com a religiosidade. Então, o primeiro ponto que a gente fala que eu trabalho, astrologia não é evidência, eu não sou mãe de Ná e não sou mãe de santo, tá? Então, assim, não existe essa conexão da religião com a astrologia. Eu falo que a astrologia ela é o seu despertar para a consciência. Por quê? Nós temos aí o poder de livre-arbítrio. Então, quando a gente vem aqui para esse plano terreno, a gente fala da espiritualidade, que para a astrologia nada mais é do que autoconsciência e autoconhecimento de você. Então, um mapa, cada um tem um mapa único, tá? Isso determina. O que determina o mapa? Horário de nascimento, tá? Então, quem não tem horário de nascimento não consegue fazer o mapa dá alterações.
Porque o cálculo feito pelos planetas, Sol, Terra, Lua e todos os outros planetas envolvidos, existe um grau, uma angulação desses planetas perante a Terra, o Sol e a Lua. Então, o dia, vocês conseguem sim saber o signo solar de vocês. Agora, o ascendente e a Lua, só mesmo determinando aí pelo horário de nascimento. Então, para a leitura de um mapa, a gente sempre precisa nome, data de nascimento, horário de nascimento e o local de nascimento. Ju, e quem não tem horário de nascimento? Infelizmente, um mapa a gente não pode calcular, tá? Não dá para a gente calcular um mapa exato. Cada mapa é único? Cada mapa é único, tá? Porque a angulação dos planetas estão em constante movimentação. Então, toda vez que a gente calcular um mapa, ele vai vir aí com uma figura. A figura de um mapa, só para vocês entenderem, é essa, tá? Ele vai aparentar isso aqui. Então, aqui é a mandala astrológica, esse é o quadro de aspectos que a gente tem. Para fazer essa leitura, então a gente tem que sempre trabalhar com as casas. Como que o mapa funciona? Ele é composto de 12 casas, tá? 12 planetas. Cada casa representa uma área da sua vida. Cada planeta dentro de cada casa tem a sua representação. Cada signo dentro de cada casa também tem a sua representação. Então, a leitura é feita por casas opostas. Por quê? Nós somos seres duais. Como tem 12 casas, casa 1 oposta a casa 7, casa 2 oposta a casa 8, casa 3 oposta a casa 9, casa 4 oposta a 10, casa 5 oposta a 11, a 6 oposta a 12. São 12 áreas da nossa vida. Cada planeta e cada signo dentro de cada casa vai ter a sua interpretação. O que a gente consegue desenvolver com o mapa, tá? É o despertar de consciência. Eu sempre falo isso. O mapa, ele não traz a cura. Porque no meu entendimento, tá, com todo respeito, nenhuma técnica ela vai trazer a cura. Nós é que decidimos se nós vamos curar ou não. A astrologia trabalha com o livre-arbítrio, por isso que eu falo que não tem doutrina, não tem religião. Pessoas aí que envolvem a religião com a astrologia não pode se dizer um profissional somente astrológico, tá? De algo voltado só para isso, não é. Interagem aí com outras energias. A astrologia em si, tem gente que fala, poxa, eu tenho medo do que eu vou descobrir. Realmente a gente consegue abranger muita coisa, tá? A gente trabalha com planetas kármicos. Eu, particularmente, trabalho também com a leitura sistêmica. Para quem nunca ouviu falar, surge aí da constelação, tá? O mapa, inclusive das aulas que nós estamos tendo lá dos frequenciais, das energias yin e yang, a gente fala muito disso no mapa, tá? É o Sol e é a Lua, o Sol é a nossa essência. Então, esse é o nosso signo solar. Então, aí, por exemplo, quem nasceu em abril, que é de um signo de Áries, tá? Essa é a sua energia masculina. Então, a gente analisa o seu pai, os ancestrais do pai dentro do mapa, partindo do Sol. A Lua é a energia yin do mapa. Então, é a sua mãe, são os seus ancestrais femininos dentro do mapa. E a gente vai fazendo essa leitura e essa analogia, trazendo e carregando todas as origens. Os kármicos, tá? A gente traz aí na nossa alma, impresso, processos que a gente tem que desenvolver. Que a gente tem aí alguns traumas, alguns bloqueios, de repente, que a gente não sabe de onde vem. Mas justamente vem aí de uma bagagem que a gente está carregando da alma, né? Eu também faço a numerologia através do nome, justamente para a gente entender que tipo de alma é essa, o que está sendo desenvolvido dentro do campo energético de vocês. Então, assim, a gente consegue pegar desde uma pessoa que tem, por exemplo, um problema ancestral. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu fiz um atendimento esses tempos, faz um tempo, na verdade, de uma pessoa que ela era negra e ela vinha de uma linhagem feminina onde as mulheres e os homens eram escravos, tá? Então, se eu não me engano, era a tataravó dela, viveu na época da escravidão. E essa menina, ela é muito nova, tá? Tinha 20 e poucos anos, tem 20 e poucos anos, né? Ela sempre estava dentro de relacionamentos abusivos e ela não conseguia entender o para que ela atraía tudo isso, porque ela estava já imersa num processo de autoconhecimento, de despertar e de cura, e ela não conseguia descobrir a origem do para que ela ainda estava atraindo tudo isso.
através do mapa, através de todos esses planetinhas kármicos, a gente conseguiu chegar à origem desse problema, né? Que justamente é o conflito que ela enfrentava. As mulheres tinham um feminino muito ferido, né? Consequentemente, os homens muito controladores, que no caso lá os senhores feudais da época. E ela vinha carregando todo esse sistema com ela, e ela abriu os braços e falou: vamos lá que eu tô descendo por essa vida e agora eu vou curar todo esse feminino machucado. E ela acaba acolhendo a dor de toda essa linhagem feminina. O mapa vai fazer o tratamento disso? Depende, tá? Se a gente quiser dar procedência a isso, a gente consegue. Eu não tenho mais disponibilidade para isso, mas eu estou sempre encaminhando para outros profissionais, porque o mapa te dá as informações. Agora, a cura, eu sempre estou dando as dicas de constelação, dos quânticos que eu receito e tudo mais, dos frequenciais aí que a gente consegue ir trabalhando exatamente nessas frequências que estão desniveladas, tá? Que não estão equilibradas. E aí a gente consegue arrumar alguns sistemas, é desemaranhar. Então, através desses pontos do mapa, é aonde a gente consegue chegar a algumas origens. Por exemplo, uma pessoa que é ansiosa, ou então que ela ainda não desenvolveu a ansiedade, tá? Mas ela pode desenvolver porque ela é de um signo de fogo, Áries, Sagitário ou Leão. O que acontece? Cedo ou tarde, em alguma área específica da vida dela, ela vai ter um certo grau de ansiedade. Se a gente já entrar com os frequenciais do que já está desequilibrado ou pode desequilibrar, porque às vezes a pessoa não tem a percepção, ela não tem a consciência do que ela já tem, né? Tem muita gente que fala assim: eu não sou ansioso. Mas a pessoa é ansiosa em determinada área da vida dela, em determinada situação. Então, o mapa, eu vejo ele particularmente como uma ferramenta, que é o primeiro passo. Antes da gente tratar o que a gente tem, a gente precisa saber quem a gente é. Existe uma grande diferença que eu falo entre a gente entender quem somos e nós compreendermos quem somos. Porque o mapa, ele tem uma potencialidade tanto de qualidades quanto de conflitos. Então, a gente analisa as duas partes, os conflitos e as potencialidades. Mas, às vezes, as pessoas falam: não, Ju, mas eu não sou assim. Eu não tenho coragem, por exemplo, mas ela é de um signo de Áries. É claro que ela tem coragem, só que essa coragem, ela tá aí bloqueada, tem um fluxo barrando por alguma coisa. No mapa, a gente consegue ver o que tá barrando essa coragem, né? Se vem de uma linhagem, realmente, se vem de alguma coisa ancestral, se vem de um bloqueio que ela teve na infância. Se uma pessoa tem, por exemplo, um bloqueio com a fala, não consegue se comunicar, a gente vai analisar a infância dessa criança, a vida intrauterina. Então, assim, cada casinha do mapa, ela vai tendo a sua identificação, ela vai representar e ela sempre vai te dar alguma resposta. Só que isso não significa que ela vai te fazer o tratamento, ela vai te dar a informação e você vai determinar o que você vai fazer com isso ou não, tá? Porque eu sempre divido como informação, onda cerebral, é o saber, né? Consciência é a unificação do saber com o sentir, com o campo do sentir. Então, se eu tenho uma informação, eu preciso ter o sentir, que são as ondas vibracionais emitidas do coração. Quando eu unifico a informação com o saber, com o conhecimento, com o sentimento, aí sim eu torno o processo consciente. Porque não tem como a gente estar consciente se a gente não sente. E é justamente isso que o mapa vai trazendo. Ele vai trazendo esse despertar de consciência, onde a pessoa aí, ela vai escutar potencialidades, ela vai escutar conflitos. A gente faz uma análise a mais ou menos 1h30, 2 horas, tá, de análise para um mapa, para as pessoas aí que já trabalham com terapias alternativas e tudo mais. Vocês não precisam ser um astrólogo formado para poder ler um mapa, tá? Se vocês souberem apenas interpretar os planetas nos signos, vocês conseguem identificar os conflitos, de repente os bloqueios que a pessoa tem. Para quem já trabalha aí com os frequenciais, para introduzir isso é muito fácil, é bacana. Eu já tenho feito isso com os meus pacientes, tenho tido belos resultados com isso. Então, assim, a astrologia, ela vai abranger um campo muito amplo, é muito, assim, além do que vocês imaginam. Não é só uma coisa que a gente fala assim, é místico, né? Não é de verdade. Eu falo, existem dois caminhos para astrologia.
Um, que a pessoa não acredita porque ela não fez com um profissional adequado. E dois, uma pessoa que não conhece a astrologia, porque não tem como não gostar da astrologia quando você entende, você compreende como a astrologia funciona. O que eu quero passar para vocês, tá? Casa por casa, para vocês entenderem as áreas da nossa vida. Se tiverem perguntas e questões, podem perguntar aí, tá bom? Casa 1 do mapa. A casa 1 é a casa da identidade, a casa do eu, da aparência, da personalidade, do caráter, tá? É a casa do nosso ego. Então, a casa 1 é a casa do signo de Áries. Não significa que uma pessoa que não tenha Áries na casa de Áries esteja errado, tá? Não é isso. A casa 1 é sempre o ascendente. Então, é sempre a nossa autoprojeção, a forma como as pessoas vão nos ver. E isso pode estar qualquer signo ali, tá? Mas eu vou falar para vocês a mandala do zodíaco de acordo com como ela é. Então, Áries na casa 1, que é a casa de Áries. Então, traz o quê? A coragem, a identidade, é a casa do nascimento. Áries é a cabeça do zodíaco, é o signo da iniciativa, da ação. É um signo cardial, é um signo de fogo, tá? É de ação, é um signo que ele vai ter a iniciativa, um impulso. Quem tem Áries nos signos predominantes, que são Sol, Lua ou Ascendente, pode ter certeza que essa pessoa ela vai desenvolver um nível de ansiedade e de impulsividade em alguma área da vida dela, dependendo de onde está esse Áries dentro do mapa, tá? Quem não tem isso é o que eu chamo de mapa interceptado. O que é um mapa interceptado? Nós somos matéria, então nós somos energias. Quando a gente tem vários signos, 12 signos e 12 planetas, nós temos a receptividade desses signos e planetas, essas energias sobre nós. Os mapas interceptados são as pessoas que não têm ou os 12 planetas ou os 12 signos, tá? As 12 casas sempre terão as 12 casas, porque nós temos 12 áreas da vida. O que acontece? A pessoa tira 2 signos ou 4 signos, tá, do mapa, como forma de resgate. Não significa que essa pessoa não tem esse signo. Ela tirou do mapa, ela não recebe 100% dessa energia, mas ela está recebendo 10%. Aí a leitura como a gente faz, que a pessoa tem que resgatar justamente isso. Então, se uma pessoa não tem Áries dentro do mapa dela, ela tem um mapa interceptado, dificilmente ela vai ter a ação, a iniciativa, tá? Para ela, isso vai ser extremamente desafiador. Então, a casa 1 sempre vai reger a ação, a impulsividade, a ansiedade, o nascimento, tá? A gente analisa a casa 1 pelo parto, vida intrauterina, dependendo do planeta que tem nessa casa, que é o famoso Marte, é um planeta masculino, uma energia masculina, é uma energia, Deus conhecido como Deus da guerra, porque realmente ele vem trazer aí pra gente as ações, né? Os impulsos que nós devemos ter para justamente equilibrar, entrar em um equilíbrio. Ele dá a impulsividade para nós, para que a gente tenha igual negócio. Gente, eu quero paciência. A pessoa reza para ter paciência. O que o universo traz? Situações de impaciência, para que você trabalhe a paciência. É a mesma coisa que o Marte faz. Ele joga aí a bomba para que você consiga lidar com o equilíbrio. Casa 2 do mapa, tá? A casa 1 é do 0 meses, tá? Até 1 ano incompleto. E assim vai sucessivamente em todas as casas. Então, a casa 2 vai dos 2 anos aos 3 anos incompletos. Casa 3, 3 anos e 4 anos incompletos, tá? A casa 2, ela vai acessar, é o signo de Touro regente da casa 2, tá? A gente usa como regente o nome da palavrinha para justamente o signo que pertence a tal casa e o planeta que pertence a tal signo. Então, por exemplo, o Touro regente Vênus na casa 2, tá? Aí, o que a gente traz dentro da casa 2? A gente vai trazer os nossos valores, os nossos recursos materiais, os nossos recursos pessoais, a forma como a gente traz a prosperidade e a abundância financeira para dentro da nossa vida. Então, dependendo do signo que você tem ali dentro dessa casa, a gente consegue analisar qual a melhor forma de você ganhar dinheiro, de você entrar com a prosperidade. Se é determinante, gente, não é, tá? Porque, por exemplo, quem tem um Áries numa casa 2, tá? Tem que desenvolver uma profissão que seja de empreendedorismo, de desafios, uma profissão que tenha ação, onde desenvolva o lado de liderança.
Mas isso não significa que a pessoa não pode ser uma funcionária, que ela não pode trabalhar dentro de uma empresa. Pode, mas desde que essas características façam parte dessa função do trabalho dela. Então, a casa 2 ela vai reger toda essa abundância de recursos e valores materiais e pessoais. A concretização, tá? É como eu vou dar início à minha concretização. É analisado também os 2 aos 3 anos de uma criança, tá? Na casa 3, é a casa da nossa mente intelectual, é a casa da nossa comunicação e é a casa da nossa primeira infância. Na casa 3, a gente faz uma análise completa do 0 aos 7 anos. Então, a gente vai trazendo aí como que foi a percepção e como essa criança, todos nós temos uma criança interior, como essa criança interior, ela trouxe essa concepção, essa percepção sobre o mundo, tá? E todas essas casas, elas são opostas, como eu falei para vocês. Então, uma tem impacto sobre a outra, tá? A casa 4 é a casa da família, regida por Câncer. Então, a casa 4 é a estrutura familiar, a nossa base familiar, as nossas raízes, os nossos ancestrais. É a casa da fertilidade, é a casa da maternidade. É onde a gente analisa aí todo esse nosso processo de enraizamento, de onde a gente traz toda essa estrutura, esse senso de lar, que é onde a gente começa a ter o que? A nossa individualidade. É quando a criança começa a dar aí um passo para a formação do caráter dela. Casa 5, regida por Leão, é a casa da criatividade, é a casa da autoexpressão, dos prazeres, da diversão, é a casa dos romances. Então, não é porque uma pessoa ela é comunicativa, por exemplo, necessariamente ela vai ter a casa da autoexpressão dela em ascensão no mapa. Ela pode ter algum bloqueio de autoexpressão, porque ela pode, de repente, ter tido alguma dificuldade na percepção da individualidade dela. Então, ela pode falar muito bem, mas ela pode não se expressar de uma maneira correta. Então, ela não consegue também vivenciar os prazeres e as diversões da vida. De repente, por isso, ela pode ter um conflito dentro de relacionamentos. Aí a gente faz o quê? A gente analisa onde é que está o Marte dessa pessoa, porque o Marte é o masculino. Então, em que signo que está e em que casa está esse Marte, tá? Para a gente conseguir olhar qual é o tipo que essa pessoa atrai dentro do relacionamento para as mulheres, no caso, tá? Para os homens, aí a gente teria que analisar a Vênus, que é o feminino, e ao mesmo tempo a Lua. Então, a casa 5, ela vai reger a casa dos filhos também, tá? Então, o que o filho traz, ou qual o seu posicionamento como filho? Eu sempre falo uma coisa que é bem bacana. A nossa vida, a primeira coisa que a gente nasce desenvolvendo é o papel de filho, né? A gente nasce. É o primeiro papel que a gente atribui na vida, é o ser filho. E isso parece aí, a primeiro olhar, muito fácil para muita gente, mas o discernimento de papéis para o ser humano é algo que hoje em dia está bem conturbado, porque a gente assume um montão de papéis nessa autoexpressão nossa, e a gente acaba misturando todos os papéis em um só e acabamos aí reverberando vários conflitos e a gente nem sabe o porquê. Então, a casa 5, ela vai analisar toda essa percepção. Casa 6 é a casa da saúde, é a casa do seu cotidiano, tanto profissional quanto doméstico. Então, a gente vai analisar a rotina diária, a casa da saúde, como que essa rotina diária influencia diretamente na saúde. Isso é uma coisa bem legal para quem trabalha com alguma outra terapia ou com os frequenciais. A gente já consegue entender quais os tipos ou sintomas de doenças patológicas que essa pessoa pode vir a desenvolver, tá? Porque realmente a casa da saúde, se ela tiver um signo ali, por exemplo, de escorpião, ela está implodindo muita coisa. E nessa implosão de sentimentos e emoções, tá? Ela vai reprimindo. E, obviamente, esse sintoma psicossomático que vai avisar, vai somatizar e manifestar numa doença patológica e a gente já consegue ver da onde que está vindo. Está vindo do quê? Da repressão, da opressão de sentimentos e emoções. É uma briga interna entre um paradoxo aí que eu falo, que é de mente e coração, mente e coração, tá? Que é a razão e emoção. Então, a pessoa não consegue lidar bem com isso se ela tem um escorpião dentro da casa 6, porque até mesmo a rotina diária para ela acaba se tornando algo misterioso, porque ela está em constante transformação. Casa 7 é a casa dos relacionamentos, mas não os relacionamentos só afetivos. É a casa do casamento, da união, das parcerias, da sociedade. Então, quem quer, por exemplo, fazer um mapa
para ver se dá bem numa sociedade, ou falar assim, Ju, dá para a gente fazer um mapa do meu sócio com o meu outro sócio para ver se essa sociedade é boa? Dá para fazer também, tá? Isso chama mapa de sinastria. É o seu mapa mais o mapa da outra pessoa, vai precisar de todos os dados, e o sistema, a gente tem um sistema hoje em dia, século 21 aí, que calcula tudo isso para a gente não precisa mais fazer na mão os cálculos das angulações dos planetas e signos, tá? Então, gera um mapa onde a gente vê como que vai ser o relacionamento. Isso pode ser de mãe para filho, de pai para filho, de filho para pai, pode ser de namorados, de casados, de qualquer forma, de sociedade. Então, a casa 7, ela analisa os relacionamentos. Então, perceba, eu acabei de falar da casa 1, que é o eu e a identidade. A casa 7 do mapa é a casa do nós, é a casa dos relacionamentos. Elas são casas opostas e complementares. Por quê? Nós temos que ter uma consciência individual e uma consciência coletiva, porque nós somos seres duais. E entre esses dois pontos, Áries é o extremista do zodíaco, né? Conhecido aí como demônio de saia, gente. Não pensem isso dos arianos, eu sou uma, não é bem assim que funciona. Porém, o Áries realmente ele é uma pessoa de muita ação, de muita impulsividade, né? Ele se prova todo o tempo. Já a casa 7, que é a casa regida por Libra, é uma balança o signo da Libra. É justamente nem o 8 nem o 80. São as 72 possibilidades que você tem para explorar. Já o Áries, ele é 8 ou 80. Então, todos os signos, eles são sempre complementares. Isso eu estou falando de uma casa 1 e casa 7, mas o Áries pode estar na casa 2 e o Libra pode estar na casa 8, tá? E assim por diante. É sempre essas casas e esses signos opostos. Então, a casa 8 é a casa onde a gente vai trabalhar toda a casa da finança, tá? As finanças na nossa vida, literalmente aí a materialização, a somatização de tudo que é oculto, de tudo que é místico, de tudo que é tabu. É a casa do sexo, do ato sexual realmente, tá? Muita gente confunde, isso tem a ver com a sexualidade? Não, não tem. Mas no mapa a gente também consegue ver isso, tá? Se tiver alguma quadratura, de repente, a gente consegue saber a questão da sexualidade da pessoa. Quem quer, por exemplo, tem dúvidas com filhos, da onde que vem isso, ou os preconceitos que a gente enfrenta aí, poxa, mas não nasceu assim, blá, blá, blá. Gente, tá tudo exposto bonitinho, tá? Cada um tem aí literalmente um mapa da vida. Eu falo que é um tesourinho, um caça ao tesouro. Você que vai determinando os caminhos que você vai seguindo, mas está tudo ali específico. Então, a casa 8, ela vai trabalhar todo esse místico, esse holístico mesmo, é um mistério que está lá nas profundezas que a gente precisa cavar e trazer para a superfície. A casa 9, ela é a casa da filosofia de vida, ela é a casa das crenças, dos valores, dos princípios, dos padrões que a gente vai herdando, tá? Toda a nossa fé, toda a religião, essa é uma das casas que a gente consegue ver aonde que a pessoa ela vai se adequar, onde que ela vai se sentir integrada numa filosofia de vida. É a casa da expansão, é a casa que te dá aí conhecimento, sabedoria, é uma casa que ela vai te jogar para o conhecimento, tá? É uma casa representada pelo Sagitário. Sagitário é representado pelo famoso metade homem, metade cavalo, e a flechinha. Então, é realmente onde a gente vai acertar aí essa flecha, mirar para a gente acertar. Tem muito a ver com os estudos superiores, né? Com os cursos que a gente faz. E a casa 10? Casa 10 é a casa da realização profissional, da sua satisfação, do seu... Eu acabei de ler uma pergunta aqui, que tem a Lilith na casa 8, eu já falo, a Lilith são os planetas kármicos aí. A casa 10, então, ela vai ser da concretização, da realização, tá? É como a gente se sente em determinada... é o ápice do mapa. Já ouviram falar o famoso meio do céu do mapa? Onde que é o meu meio do céu? É a casa 10, tá? É onde mais alto você pode chegar. É realmente assim, é o propósito que você tem que atingir para ter uma plenitude na sua vida. A casa 10 é onde a gente analisa tudo isso, e a casa 10 a gente analisa o pai também dentro do mapa, tá? É uma casa paterna. Casa 11 é a casa do social, é a casa do coletivo, do humanismo, é a casa das amizades, dessa consciência social que a gente tem que ter, tá? Então, como que a gente se comporta diante desse social? Por que determinadas pessoas, de repente, não conseguem ser sociáveis? Se você tiver, tipo eu, um Capricórnio ali na casa 12, na casa 11,
e não conseguir trabalhar esse Capricórnio na casa 11, você vai ser uma pessoa realmente reclusa, de poucos e bons amigos, justamente pela desconfiança e tudo mais. Então, dentro disso tudo, a gente consegue ir trabalhando aí para que você vá trazendo esse processo que é de reclusão, para que você se torne mais sociável, tá? Para que você tenha uma consciência coletiva. E a casa 12 é a casa da transcendência, é a casa da nossa evolução, é a casa do nosso inconsciente, tá? É o que tá tudo ali no obscuro que a gente não tem acesso. Como eu acho que a maioria aqui já sabe, 93% está no nosso inconsciente, apenas 7% está na nossa consciência. Então, a casa 12 a gente consegue ver qual é o ponto de partida para a gente dar início para trazer o inconsciente para o consciente, tá? Agora, os planetas, vamos lá. Nós temos aí Plutão, tá? Vamos começar pelo Marte. O Marte é o da ação que eu falei para vocês, é o que dá esse início, é o que dá esse impulso, tá? E é o planeta masculino. Então, a gente consegue ver que tipo de masculino que você atrai para sua vida, as mulheres no caso, quais os tipos de masculino que vocês atraem, vendo onde é que está esse Marte, em que casa ele está e em que signo ele está. Quando a gente fala de Vênus, a gente está falando do planeta feminino, tá? Então, para os homens, a gente observa, a gente analisa onde está a Vênus. E Vênus não é só isso, ela é toda a sua linhagem feminina também, assim como Marte é a linhagem masculina. E Vênus, a gente vai observar a concretização do dinheiro para você. Como que o dinheiro chega palpável, materializado na sua mão? É a Vênus que vai determinar em que casa, em que signo que ela está. Quando a gente fala de Mercúrio, a gente está falando do planeta da comunicação, da intelectualidade, da forma como você vai absorver conhecimentos e a forma como você vai lidar com o seu ego versus a sua essência. Para quem não entende essa linguagem de ego versus essência, o ego, imagina o seguinte, a essência é uma massinha de modelar nu e cru que você nasce, redondinha. Aí, ao longo da vida, com as experiências, com as crenças, valores, princípios, papai, mamãe, escola e blá, 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 essa massinha vai tornando aí, vai pegando uma forma que já não é mais a sua forma da essência. É onde a gente está no ego, tá? É onde a gente vai se moldando aí e se protegendo, criando defesas. O ego é algo essencial também para nós, tá? O ego não é algo a ser descartado. Quando as pessoas falam assim, eu preciso matar o ego que eu tenho. Ego não é só orgulho, ego é também uma motivação. Sem o ego, a gente não consegue sobreviver a plano material. Quando a gente fala da Lua, a Lua está falando de toda a fertilização, de todo o lado maternal, de toda a parte materna, de todo o lado feminino da pessoa, tá? Da linhagem feminina. Pessoas, por exemplo, mulheres que querem engravidar e não conseguem. A gente analisa sempre a casa 5, a casa 4, a casa onde está a Lua e o signo de Câncer, tá? Por isso que eu tô falando, a leitura do mapa, ela tem uma junção. Não é só nossa casa 1 é isso, boa e tchau, tá? Não é só assim que funciona. Funciona de uma complexidade bem grande aí, de uma analogia que a gente faz para chegar a uma conclusão. Então, a Lua, ela vai trazer esse aspecto feminino, tá? Vai mexer com sentimentos, a forma como a gente se sente seguro. Então, se eu tiver numa casa 1, por exemplo, a Lua, e eu não tiver uma identidade extremamente bem definida, eu não vou ter uma segurança, eu não vou ser uma pessoa que vou ter segurança nos meus sentimentos e nas minhas emoções, tá? E vai ter muita impulsividade, porque essa Lua tá numa casa de Áries. Então, a gente vai analisando sentimentos e emoções partindo da Lua e aonde você se sente seguro e quais os pontos você tem aí para desenvolver. Quando a gente fala do Sol, a gente está falando da nossa essência, a gente está falando da figura paterna, né? O pai na astrologia é tudo que nos impulsiona para frente, é literalmente aquele impulso. Então, é a estrutura base que a gente tem. Então, é a criatividade, é a nossa essência mesmo. É tudo de mais puro que a gente tem, da nossa conexão aí com algo divino, com algo superior, com algo maior que nós temos. Então, o Sol é algo de extrema importância dentro do mapa. Eu diria que é um dos planetas mais importantes, tá? Não que os outros sejam menos.
Mas o Sol, ele tem que ser analisado com bastante cautela, porque é ali o seu ponto onde você vai brilhar. Imagina que o Sol, onde ele está, ele ilumina, mas ele também queima, né? Então, a gente está vivenciando, por sinal, o ano de 2020, em março aí, deu início ao ano do Sol. Muita gente se surpreendeu, né, por essa tempestade, digamos, que a gente está passando. E todo mundo falou, poxa, Ju, mas esse é um ano do Sol, um ano que ia iluminar, um ano super bom, não sei o quê. Mas eu lembro quando eu dei uma palestra antes, eu falei, o Sol ilumina, mas o Sol também queima, tá? E é justamente isso. Então, a gente tem que sempre analisar, porque todos os planetas, eles têm essa dualidade, que é o quê? Luz e sombra, tá? Todos nós temos luz e sombra. Não adianta a gente falar, lidar só com o nosso lado bom, a nossa qualidade, que é o sol, e não olhar os conflitos desse sol, que são as sombras. Luz e sombra caminham juntos. Gente, acende um quarto numa luz. Se não tiver uma sombra, não tem luz, tá? E vice-versa. Então, o Sol, ele é um dos planetas mais importantes do mapa. Quando a gente fala de Netuno, por exemplo. Netuno é o planeta da espiritualidade, Netuno é o que vai também dar o planeta da rebeldia, dos vícios, mas é a clareza também, tá? Ele é o planeta que vai te trazer essa conexão com algo maior, com algo não necessariamente religião, tá? Vai mexer com essa autoconsciência mesmo, com a espiritualidade de autoconhecimento e autoconsciência. Não tem a ver com religião. Quando a gente fala de Júpiter, a gente está falando de um planeta extremamente expansivo, um planeta de boa sorte, de excessos também, tá? Então, quando a gente vê Júpiter, por exemplo, no signo de Touro, tá? E você quer usar o mapa como uma ferramenta para o seu atendimento, ou então para sua própria autoleitura, se você identificar um Júpiter num touro, pode ter certeza, essa pessoa come demais, tá? Essa pessoa tem uma certa compulsão alimentar, ela vai depositar os excessos dela dentro da comida. Por isso que eu falo que é legal o mapa para esse auxílio. Se a pessoa ainda não tem isso, se ela não tratar, ou se a gente não entrar com alguma coisa, um tratamento para isso, ela vai desenvolver cedo ou tarde essa compulsão. Ju, necessariamente ela vai fazer isso? Não, depende do nível de consciência de cada um. Mas a propensão hoje em dia é que sim, a gente sempre vai lidar isso com os conflitos para que a gente possa trazer o despertar de consciência. Quando a gente fala do planeta Urano, tá? Urano é o planeta da autenticidade, da originalidade, é o planeta que traz aí tudo que é revolucionário, ele foge do convencionalismo, ele foge de tudo que é tradicional, vem despertar aquela nossa essenciazinha, o lado da coletividade, o lado realmente da consciência coletiva. Enquanto Marte desperta a consciência individual junto com o Sol, o Urano ele vai despertar essa consciência coletiva. Então a gente consegue aí analisar onde que a pessoa precisa tirar essa autenticidade, onde ela precisa co-criar a realidade dela, ela precisa revolucionar. E quando a gente fala de Plutão, a gente está falando do planeta da transformação, né? O planeta aí que muita gente que entende de astrologia tem medo de Plutão. Plutão tem um poder de cura, de transformação, de regeneração, de transcendência fenomenal, tá? Ele é, sim, um planeta que a gente costuma dizer que ele é o da autodestruição. Onde ele está, ele vai destruir alguma coisa. Por quê? Porque é através dele, é através da dor, que a gente vai conseguir transcender, a gente vai conseguir entender os passos, é onde a gente vai conseguir se regenerar. Então eu falo que Plutão ele é o planetinha que vai fazer você rasgar e remendar-se o tempo inteiro. É aprender a finalizar os ciclos, é lidar com os lutos, mas não físicos somente, tá? São os lutos de finalização de ciclos mesmo que a gente vivencia na nossa vida praticamente todos os dias, mas a gente não tem essa noção. E ele é o que dá esse potencial de cura, tá? Ele dá esse potencial de transformação. Deixa eu ver se eu esqueci de algum aqui rapidão. Eu acho que não. Eu esqueci sim, de Saturno, tá? Saturno é o planeta da responsabilidade, é o planeta pai. Ele é representado também pela nossa criança interior. Então, dependendo do signo que ele está, a gente consegue aí ver o que essa criança absorveu do ambiente, do primeiro ambiente dela, da infância. Quais essas concepções e percepções que ela pegou para dentro dela. É o planeta onde a gente tem que desenvolver comprometimento, disciplina, tá? Saturno tem a famosa crise do Saturno aí, para quem já ouviu falar, que vem dos 28 aos 30 anos. Por que isso, gente?
é o ciclo do planeta, tá? É a volta que o planeta dá em torno do Sol, que no caso aí Saturno, por exemplo, o ciclo dele é de 28 a 30 anos. Então, toda vez que a pessoa completar 28 anos, ela dá início a esse ciclo de Saturno. Quando ela vai completar os 31, ela vai finalizar esse ciclo de Saturno, tá? Quando ela tiver 57, ela retorna para o ciclo de Saturno. E quando ela tiver os 60, para fazer os 61, ela finaliza o ciclo de Saturno. Então, ele vem aí de 28 a cada 30 anos. Vamos falar agora um pouquinho dos planetinhas kármicos para vocês entenderem. Nodo Norte e Nodo Sul, tá? Lilith, Quiron e Roda da Fortuna. O que é a Roda da Fortuna? A Roda da Fortuna é a contemplação do mapa para você. Então, literalmente, imaginem uma rodinha aí de ouro que gira, tá? Essa roda é a contemplação de toda a potencialidade do mapa. Então, ali é meio que a conclusão do mapa para a gente saber o que a gente precisa de fato desenvolver para que todas as outras áreas do mapa, todas as outras casas do mapa andem numa fluidez onde eu consiga ter a plenitude, onde eu consiga ter a potencialidade de cada signo e planeta e casa, tá? Então, a Roda da Fortuna, ela vai te dar essa contemplação do mapa, da potencialidade. Ela vai te dizer onde você tem que superar os limites e aonde que você tem que alavancar para que você consiga fazer essa roda girar. Quando a gente fala do Nodo Norte e Nodo Sul, tá? É a famosa cauda e cabeça do dragão aí, para quem já ouviu falar também. O Nodo Norte é o nosso karma. Primeiro ponto a ser pensado. Karma não é um peso que todo mundo tem que carregar pro resto da vida. Sabe aquela famosa frase? Puta que pariu, isso é um karma na minha vida, gente. O karma é uma questão de escolha, tá? O karma na astrologia é a lição que você tem que aprender, é a sua missão de vida, é o que tem que ser desenvolvido, é o caminho da luz, é onde você vai injetar luz para todas as suas sombras. Então, o Nodo Norte, ele vai te dizer a lição, e o Nodo Sul sempre é oposto ao Nodo Norte. Então, se o Nodo Norte está na casa 1 em Áries, Nodo Sul vai estar na casa 7 em Libra, tá? O Nodo Sul, ele vai determinar o que a sua alma abusou em vidas passadas, para quem acredita em vidas passadas, tá? Se não acreditar em vidas passadas, a gente entende o que essa criança sentiu na vida intrauterina, tá? Então, a gente vai pegar o Nodo Sul e vai dizer quais os excessos que você cometeu e o que é, isso vai fazer muito sentido, porque é a dificuldade que você vai ter para desenvolver nessa vida, tá? Então, essas duas etapas, Nodo Sul e Nodo Norte, a gente vai trabalhar o karma e as lições a serem aprendidas. Quando a gente fala do Quiron, ele é uma chavinha dentro do mapa, tá? De ponta cabeça. É realmente a chave, ele é o curador do zodíaco, tá? Mas Quiron é a nossa ferida, é uma ferida que a gente carrega. Então, por exemplo, quem tem um Quiron dentro de uma casa 4, em Câncer, por exemplo, pode ter certeza, é um início da vida com mágoas a respeito da mãe. Se não teve nenhuma mágoa com a mãe, vida intrauterina, essa mãe sofreu demais nessa gestação. A mãe não sofreu na gestação, a gente vai jogando para trás. Vamos analisar o comportamento dessa avó, dessa linhagem feminina. E o Quiron, ele vai determinar a cura para tudo isso, tá? Então, é como a gente consegue fazer o processo. Ele é o curador do zodíaco. E quando a gente fala da Lilith, a gente está falando dos nossos medos, das nossas sombras, tá? Da nossa escuridão. É a lua negra, é o que faz oposição à nossa lua mesmo, a lua que são sentimentos e emoções. Então, essa lua negra, a famosa Lilith, ela vai trazer para você as sombras, os medos e as escuridões, para que você trabalhe a luz, a injeção de luz que você tem que dar. É como eu injeto a luz dentro da minha vida. Então, a gente começa a analisar signo, casa e planeta e dá-se toda essa conjunção dessa análise do mapa. Eu quero ver com vocês aqui as perguntas. Sil, como é que eu faço para ver isso, para a gente ver, para eu poder falar mais aqui, que eu vi que surgiram várias dúvidas ali. Oi, vamos lá. Oi, Ju, você está conseguindo ver? Está conseguindo ver, Ju? Vou ter que fechar o microfone.
Ju? Espera aí, agora sim, espera lá. Tá aí. Pronto. Vou te Mas colocar aonde aqui, que eu vejo? vou te colocar aqui de anfitrião que você faz. Não consigo. Você não está Se você vendo quiser fazer... embaixo? Tem um bate-papo embaixo. Tô vendo. Tá vendo aí aonde está? Deixa eu te colocar de... Eles fizeram os comentários. Eu sou escorpião com ascendente em Sagitário complexo. Não é, não. Através desse mapa que também vemos o ascendente nos signos. Sim, sim. Então, Agora eu tô vendo as perguntas, Sil. Tá vendo? Agora eu Conseguiu? achei. Consegui. Tá. É através desse mapa, tá? Só para vocês entenderem. Nós temos aí mapa natal, que é o mapa do seu nascimento, é a foto do céu no momento exato em que você nasceu, tá? Temos o mapa de revolução. O que é o mapa de revolução? É o mapa que vai do seu último aniversário até o próximo aniversário. Esse mapa muda todo ano, tá? Mapa natal, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, esse mapa ele não vai mudar nunca, tá? O que vai mudar? Suas evoluções, apenas. Agora, o mapa de revolução, o que determina o mapa de revolução, tá? Eu falo que é o famoso brincar de Deus. Eu não trabalho dessa forma e não gosto de trabalhar, tá? Quando a pessoa vem e fala assim, ó, Ju, vou fazer aniversário em dezembro, eu quero saber qual a melhor cidade para eu passar o meu aniversário. Eu não faço esse tipo de leitura. O que eu posso fazer é o seguinte, Ju, eu tenho a opção de passar São Paulo, Minas e nos Estados Unidos. Qual o melhor lugar para eu passar? Aí eu faço a análise. Agora, ficar brincando de Deus no mapa mundi para ver aonde que o teu mapa vai estar melhor aspectado para você ser um ser humano de mais luz, eu já não faço esse tipo de trabalho, porque eu acredito que cada um atrai para si exatamente aquilo que necessita ser trabalhado, tá? Então, o mapa de revolução, ele muda todo ano. Então, ele vai do seu, que nem o meu caso, 9 de abril até 9 de abril de 2021, esse mapa tá aí. No dia 9 de abril de 2021, o meu mapa muda, tá? Então, esse mapa é uma análise que a gente pode fazer, sim, todo ano, que esse mapa vai mudar. O que ele vai trazer para você? Potencialidades, oportunidades, as possibilidades, o que o ano tá esperando de você. Então, por exemplo, isso é uma parte assim, tá? A gente tem toda a cautela, gente, para fazer essa leitura. Não é tipo assim, nossa, você vai ter uma doença e vai morrer, tá? Nenhum astrólogo vai falar isso para você, a não ser que ele seja muito louco. Mas a gente pode abordar, assim, por exemplo, para Covid, no momento agora que a gente está. A gente tem uma leitura específica, tá? Para a gente ver quais as pessoas que têm a tendência, porque mapa não é evidência, nada é determinante, quem tem a tendência de pegar. Se a Casa da Saúde e uns outros planetinhas aí estiverem em determinadas posições, a gente consegue ter a tendência dessa pessoa pegar algum Covid e tudo mais, tá? Então, é um mapa que ele vai te denominar esses 12 meses. Como é que vai ser essa passagem desses 12 meses no seu ciclo? Por quê? Lembra que eu falei que a casa 1 é a casa do nascimento? Todo ano, gente, quando a gente finaliza o nosso ciclo de aniversário, a gente retorna para a casa 1 do nosso mapa, que é a nossa casa de nascimento. Por isso que o aniversário deve ser comemorado, porque você está renascendo, para isso que você faz mais um ano, tá? Então, a gente analisa esses 12 ciclos, que são os 12 meses. Trânsitos, né? Quem ouve muito falar de trânsito. A gente também faz a análise do trânsito. Eu, na Revolução Solar, eu pego de uma forma geral o trânsito, tá? Porque para mim o trânsito não tem tanta influência quanto literalmente o seu mapa. Então eu vou focar nos aspectos, que é o quadro de aspectos do mapa, que é isso aqui, tá? E vou focar na sua mandala. Não vou focar nos seus trânsitos. Há profissionais que focam, eu particularmente não gosto. E tem o mapa de sinastria, tá? Só que o mapa de sinastria, muita gente vem a pedido de relacionamento, né? Eu faço o mapa de sinastria, mas assim, antes de qualquer mapa, faça um mapa natal. Porque não tem como você entender do seu relacionamento se você não entender de você. Não tem como você entender do seu ano se você não entender quem você é na essência do seu mapa natal. Putz, isso é uma questão de dinheiro? Gente, para quem me acompanha no Instagram sabe que eu sou a pessoa mais verdadeira até demais, tá? Então, assim, não é questão de dinheiro. É assim, é uma coisa que vai ser proveitosa para vocês. Se quiser fazer sol de revolução, não tem problema nenhum. Eu até sempre, quem nunca fez mapa natal comigo e vem fazer o de revolução,
Obviamente, eu vou pegar a composição do mapa natal. Não tem como eu ler uma revolução sem ler um pedaço do mapa natal, tá? Então, a gente vai fazendo essas junções. Eu nunca vou deixar a deriva, a pessoa... Tipo, nossa, viu? Esse ano você tem que plantar bananeira. Da onde que saiu que eu tenho que plantar a bananeira? Eu vou te falar a origem que vem do mapa natal, da onde você tem que plantar a bananeira, tá? Mas, assim, não é uma questão realmente de dinheiro, não é uma questão de nada disso. É uma questão de conhecimento. Porque para a gente poder ter aí prosperidade, a gente poder ter plenitude em algo, em relacionamentos, profissão, o que quer que seja, a gente precisa entender da gente, tá? Até mesmo o fato de eu não conseguir, por exemplo, engravidar e ter uma dificuldade ou ter muito aborto, isso está correlacionado a alguma coisa. Então, se você tem uma tendência a aborto num ano, putz, da onde que vem isso? É óbvio que eu vou ter que falar para você da onde que tá vindo essa tendência, tá? Porque senão você vai ficar perdido. Pô, eu vou ter um aborto por causa de quê? Então, assim, eu sempre vou fazendo essas análises, mas esses são os tipos de mapas que existem, tá? Deixa eu olhar aqui. Mapa aí, só que eu tô na fila. Você tá, a Sil tá. Eu vou fazer uma surprise aí. Você já tá na minha agenda, tá, Sil? Só pra perguntando, dizer. tem aquele ciclo de 7 em 7 anos? Ciclo? De 7 em 7 anos? O que você quis dizer, Trícia? Que você quis dizer, Trícia? Pera lá, deixa eu ver se eu acho. Gente, por que eu sou assim? Eu sou muito ruim com tecnologia, gente. Tem importância, tem que ser boa no que você já faz, que tá certinha. Vocês estão vendo, né, gente? Mais uma aí firme para falar, sabe o que está falando, enfim, né? Aspecto de Saturno procede? Deixa eu ver, agora eu achei aqui, ó. Só um minuto. Queria ver uma antes aqui, ó. Plutão seria o elemento mental na medicina chinesa, creio eu. O alquímico transmutador. É isso mesmo, Otri, é isso mesmo, tá? É bem o Plutãozão aí. Revolução só muda onde vamos ter os problemas, qual casa? Não sei se eu entendi essa pergunta, tá? Mas não, a revolução ela vai analisar as 12 áreas da sua vida, só que nesse período de 12 meses. Então, por exemplo, assim, ó, no seu mapa natal, você tem determinado conflito. Aonde que esse conflito vai estar esse ano, tá? Em que casa vai estar esse ano? O que você necessita trabalhar para que você solucione esse conflito? A Trícia tem aquele ciclo de 7 em 7 anos. Fiz um mapa uma vez, ela disse que tinha que fazer de 7 em 7. Ô, Tri, vai depender. Mas aqui ela falou do aspecto de Saturno, já é outra pergunta. Pera, era de novo, vou chegar lá. Socorro. Não, ó, Tri, eu não sei o que ela quis dizer. Pode ser que ela tenha analisado os seus trânsitos, tá? A cada 7 anos. Ou pode ser que ela esteja falando de Vênus, de repente, que pode ser a cada 7 anos também. Falou alguma coisa em relação a relacionamento, a Saturno de 7 em 7 anos? Não. Saturno é a cada 28 ou 30 anos, tá? Não tem como ser antes. É a volta dele aí em volta do planetinha. Não temos como ser antes ele fazer essa transmutação dele, tá? Uma coisa legal, para quem ouve muito falar de planeta retrógrado, né? Nós temos planetas retrógrados no nosso mapa. E o que significa isso? A retrogradação, ela é justamente um revisamento, ou seja, é algo que a gente tem que dar uma importância maior dentro do mapa. Quem tem um Plutão dentro de Áries retrógrado, tá? O que isso significa? Significa que você tem que transmutar rapidamente, tá? Fazer uma transcendência aí na sua identidade, na sua segurança, na sua personalidade, na sua aparência. Como que você vai aí conduzir a sua identidade, a sua individualidade. É matar o que te mata para que você renasça, tá? Isso é o Plutão, por exemplo, dentro de uma casa 1 em Áries. Eu perdi o que eu estava falando. O que mais que eu estava falando? Gratidão, N. Só uma outra coisa que eu ia falar. O que eu ia falar, gente? Eu sou assim, eu me perco nas coisas que eu falo, porque eu falo pra caramba, vocês já repararam, né? Mas alguém me pergunta, dos planetas retrógrados, tá? Das retrogradações. Então, assim, são essas análises que a gente tem que fazer, literalmente, dentro do mapa, que são os resgates que a gente tem que fazer mesmo. É aquele revisamento que a gente pode trazer para dentro da nossa vida para trabalhar e dar uma importância maior para isso.
Retrogradação, quando a gente fala assim, ó, Mercúrio está retrógrado para todos nós, tá? Aí sim são os trânsitos universais, que englobam todo o mundo. Então, todo mundo está recebendo a energia de Mercúrio retrógrado, por exemplo. Vai atrapalhar eu, particularmente, que eu tenho a Lua em Gêmeos, Mercúrio retrógrado, eu fico gaga, literalmente, tá, gente? Eu me atropelo para falar absurdamente. Então, assim, todos nós somos afetados, tá? Por todos os planetas, retrógrados, não retrógrados. Quando a Lua, a gente fala muito da astrologia, as luas, né? Elas ficam a cada 1 dia e 2 dias e meio em cada signo. São as fases da Lua que ela vai completar, inclusive a astrologia deu-se, um dos princípios dela é pela observação das fases da Lua, tá? Em que signo elas estavam. Então, tudo isso vai trazendo aí essas características e essas influências para nós. Algum livro sobre o assunto para entendermos mais um pouco? Sim, tem um que chama Astrologia para Leigos, é um livro bem legal e é muito fácil, a linguagem para entender também é muito fácil. É que eu não estou com nenhum aqui na minha sala, gente, para mostrar a vocês, está tudo em casa. Mas tem o Astrologia para Leigos, tem As 12 Casas, é um livro muito bom também, tá? É mais difícil de achar ele, porque ele é um livro bem antigo. Temos aí, que mais que eu tenho? Eu acho que para iniciar, eu acho que eu diria esses dois, para vocês poderem, é uma linguagem mais fácil para entendimento. Os outros já entram mais uma complexidade aí um pouquinho mais além que talvez não consigam entender. Mas é isso por enquanto. Deixa eu ver o que mais aqui. Alguma pergunta mais aqui? É, isso aí, gente. Vai, vão me perguntar, imagina, eu que agradeço. Podem fazer mais perguntas aí para eu poder explicar para vocês, senão eu falo tanta coisa que eu não sei mais o que eu falo, entendeu? É muita coisa, assim, ó. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês. Vamos lá. O que eu queria falar para vocês, o ponto principal, tá? Como que quem está fazendo aí lida com os quânticos, com os frequenciais, né? O que isso ajuda? Como que vocês podem aí colocar justamente de ajuste à astrologia como ferramenta para vocês, tá? É justamente a gente identificar antecipadamente o que a pessoa pode desenvolver. Então, de repente, ela nem sabe o que ela vai desenvolver, ela não sabe que ela tem, por exemplo, tá? Abuso sexual, experiências traumáticas em relação ao sexo. A gente consegue identificar isso dentro do mapa. E, obviamente, algumas mulheres ou alguns homens não têm lembranças disso, tá? E eu que sou formada em coaching e tudo mais, assim, às vezes, mesmo com todos esses processos, a gente não consegue chegar na raiz do problema. E a pessoa realmente não consegue lembrar, nem com regressão, nem com hipnose, porque é um bloqueio gigantesco. Só que no mapa a gente consegue apontar isso. Então, de repente, essa pessoa desenvolve aí esse trauma em relação à parte sexual, o que a gente faz? A gente já introduz um frequencial ali para ela já trabalhar isso. E às vezes é algo que ela não tem a consciência. Ou então, por exemplo, uma pessoa que tem um signo de Gêmeos ou um signo de Áries numa casa da saúde, problemas respiratórios, essa pessoa pode vir a desenvolver. Ela não tem, Ju, mas não teve. Só que a gente já consegue analisar que aonde que ela tá, ela conversando com você no atendimento, você já consegue observar aonde que essa pessoa vai chegar. Pelo mapa, você já consegue, se pegar Natal e Revolução, você já consegue ver o que ela vai precisar trabalhar. Então, você já consegue introduzir esses frequenciais e já tirá-la dessa frequência, tá? Uma pergunta muito constante. Ju, é impossível mudar o mapa de revolução? Se lá tá falando que eu vou pegar Covid, eu vou pegar Covid? Não, tá bom? Assim como dá pra gente fazer o que tá ali, dá pra gente fazer o processo inverso também. Então, qualquer informação negativa, a gente pode transformar ela numa informação positiva, tá? O objetivo é esse, né, Trícia? É a gente reconhecer, igual dentro de uma consulta interativa, né? Ou integrativa, que identifica antes, né? Para poder tratar melhor o paciente. Então, através do mapa,
a gente consegue identificar. Aqui já estão pedindo se tem um frequencial para cada... Tem, Você já está tem montando mesmo. isso, né? Já vai ser o kit. Eu tô justamente para o nosso próximo encontro, é o que eu vou passar para vocês, tá? Os frequenciais que eu já estou usando para determinados signos, inclusive para mim, tá? Que eu fiz a minha recarga de frequenciais essa semana, que eu falei, estou recarregada aí nas baterias. Mas tem, porque justamente todo signo, o Tri, ele tem a dualidade, né? Então ele tem esse lado positivo e o lado negativo, assim como a energia masculina e a energia feminina. Então, por exemplo, quem tem um signo de Áries, a energia masculina, que sou eu, a energia masculina é muito mais em ascensão que uma energia feminina. E tem gente que tem, assim, ó, 10% de uma energia, porque tem como calcular isso, tá? No mapa. O quanto que você tem em porcentagem de energia feminina e energia masculina. Então, tem muito a ver até com aquela aula, acho que foi a Trícia mesmo que deu, né? Da medicina oriental, lá, ocidental. Eu tava ouvindo falar sobre isso, me interessou muito essa parte justamente por isso. Porque a gente consegue trabalhar já com o mapa sem identificar isso com a pessoa. A pessoa você nunca viu a pessoa na sua vida, mas você pede aí para ela o mapa dela, né? E faz. Antes dela chegar na sua mesa, você já sabe o que ela tá em desequilíbrio, tá? Você vai confirmando, mas assim, você já tem todo esse posicionamento. E sim, a dualidade, então, dos signos, a gente consegue ver aí a energia yin e yang, né? Feminino e masculino, consegue ver aonde que está o conflito do signo, o desequilíbrio do signo e aonde está o lado positivo do signo. Aí é o seguinte, quando a gente usa os frequenciais para os signos, a gente está falando de uma forma que dá para a gente usar de uma forma mais generalizada, como existem os florais aí, tá? Floral de Bach, São Germain para cada signo e tudo mais. Só que o que eu sempre falo? Não é só o signo que determina, tá? Então, assim, é um mapa inteiro. Então, às vezes, que nem eu sou uma pessoa de Áries, tá? Mas eu tenho uma ansiedade, eu trato a ansiedade. Ótimo, ok. Só que a minha ansiedade, ela tá onde? Ela não tá, por exemplo, tem gente que fala assim, Ju, você é tão paciente por umas coisas. Pera, que faltou a voz, gente, ó. Você é tão paciente por umas coisas e você é tão impaciente para as outras. Por quê? Eu tenho fogo, que é o Áries, é o meu sol. Eu tenho meu ascendente, que é peixes, ou seja, a água apaga o fogo. Eu tenho uma lua em Gêmeos, tá? Que é o ar. Ou seja, se pegou fogo, vai espalhar brasa para tudo quanto é lado. Só que assim, eu tenho essa dualidade. Então, não adianta eu tomar só para minha impaciência. Eu preciso olhar esse lado que eu tenho a paciência e que às vezes é paciência demais, é onde as pessoas pisam, é onde a gente se torna vítima e fala, ai, deixa quieto, tá tudo bem. E tem um outro lado que é o do Áries, que assim, pisa no calo pra você ver o que te acontece. Então, assim, sempre vai ter essa dualidade, entendeu? Então, as pessoas falam, caraca, Ju, você é dois opostos. Sim, há pessoas como eu que é mais explícito esses opostos, essa dualidade. Aí a gente entra com um frequencial para o ascendente, para o signo e para a lua, porque daí eu estou nos signos predominantes, tá? Mas na próxima aula é o que eu quero trazer aí para vocês, justamente esse frequencial para cada signo, tá? Para a gente já ir trabalhando tudo isso. Patrícia que vai arrumar o kit escorpião. Eu vou, a qualidade gente, da paciência é muito interessante. Eu também sou assim. mas Paciência para tem, ensinar, paciência para não sei o quê, mas não tenho paciência para umas coisas. Porque é muito legal assim, ó. Quando a gente tem. Ó, eu vou dar um exemplo claríssimo desse mapa que eu tô aqui, ó. Gente, eu sou da época dos dinossauros, tá? Isso aqui são os elementos, esquecem aqui por enquanto. Então, aqui os elementos: fogo, terra, ar e água, tá vendo? Que nós temos aqui as pontuações do lado. Isso aqui é para ser tudo 4, 4, 4, 4. É raro a gente achar um mapa que seja 4 fogo, 4 terra, 4 ar e 4 água, tá? O que é o fogo? Ação, iniciativa. O que é terra? Concretização, realização. Pode ver que os signos de terra, touro, capricórnio e virgem, são pessoas mais aterradas mesmo. Pessoas que têm medo de mudança, pessoas que não se arriscam com facilidade, tá? Pode ter um Áries ascendente, mas vai ser desafiador. Então, assim, o terra é esse... Oxyflower aqui que você tem que ficar passando.
Eu tô tomando e passando, Ah, fácil. tá. Você não tá entendendo, eu tô quase bebendo tubo de uma vez. Tem que parar de falar, né, Ju? Não dá. Exato. Não, eu tô, só pra você não, eu tô com 12 frequenciais, tá? Eu estou com 12. Eu tô quase pirando no ritual deles dos horários, mas tá dando certo, tá? E o ar, tá? Então, quando a gente tem o ar é o quê? Os pensamentos. Então, é uma pessoa que tem muito ar, ela é muito avoada. Nesse mapa que eu mostrei, essa pessoa tem 0 de ar, mas ela tem 10 de terra e 1 de fogo. É uma pessoa extremamente aterrada, ela não sai do lugar para nada, para nada. É uma pessoa que ela vai estar no mesmo trabalho a vida inteira, ela vai ter medo de arriscar. Se ela puder não casar e não ir, ela não vai casar, porque ela é muito aterrada, tá? Ela vai ficar, ela tem nada de fogo. É o equilíbrio que a gente pode fazer. Só por isso aqui, Trícia, é por isso aquela aula me interessou muito. Porque isso aqui, eu já consigo matar uma charada de frequenciais no mapa só com os elementos fogo, terra, ar e água. E a água são os nossos sentimentos e emoções. Então, as pessoas que têm aí, tipo, ela tem 5 de água, tá até que bem. Para ser 4, ela tá 1 elevado, mas o que tá em desequilíbrio é essa terra. Então, é uma pessoa que não consegue se movimentar para a vida. Aí sim é onde a gente precisa entrar e dá para entrar com os frequenciais. Ô, Por isso que eu Ju, falei, o mapa é uma ferramenta mesmo. Pode falar, Sil. essa parte sua também da formação sua, né, nos Estados Unidos, coaching, fez toda essa parte de conhecer, né, do conhecimento do ser humano. Isso é muito importante, né? Não é o mapa, analisar o mapa, é o conhecimento de pessoas, né? Que isso eu acho que é um diferencial seu também, né? Você É, saca isso daí na pessoa, tá com o pé lá na terra e não sai de jeito nenhum, né? Primeiro, às vezes está na profissão errada, né? Você vai. A pessoa já tem o pé lá enfincado, não sai por nada, não larga daquela pessoa por nada, né? Precisa, não exatamente. tem autoestima, tá no lugar errado, né? Precisa de trabalhar com tudo isso para fazer a pessoa entender que ela tem que sair dali, né? Porque se ela não Sim, quer, também não adianta. Então, o sim, é o que eu conhecimento de sempre pessoa falo. eu acho muito importante, é um diferencial também Sim, seu. eu, assim, até falo que isso, né? Eu quero dar aí o curso de astrologia, já fiz uma vez, quero abrir outro agora aí para vocês, né? Para essa astrologia básica, mesmo para servir de ferramenta para vocês. Mas é o que eu sempre falo, né? Eu não sei aí quem já fez mapa, mas o que eu sempre escuto Ju, a sua leitura é muito dinâmica, você consegue abordar de uma maneira, gente, não estou me vangloriando, tá? Pelo amor do Pai amado, mas assim, Sim, é o que eu não. escuto e é o que eu reconheço mesmo de valor em mim. Porque, assim, eu consigo abordar de uma maneira tão ampla, conectando tudo, que eu falo assim, como é que eu vou ensinar isso para as pessoas? Porque cada um tem muito a sua forma particular, a sua forma pessoal, tá? De conseguir ler o mapa. Só que o mapa ele é uma leitura única. Então, por mais que você fale assim, Ju, eu não vou ter esse dom de repente, eu não vou ter essa conexão. Sempre vai dar certo, tá? Você sempre vai ter, mas normalmente os astrólogos aí, eles leem de uma maneira muito teórica. Então, é por exemplo assim, olha, viu? Plutão é o planeta da transformação, só que não linka uma coisa com a outra. E o que eu mais recebo são pessoas falando, pelo amor de Deus, eu fiz um mapa, mas eu não entendi nada. Porque Então, falam eu de faço... coisas que não tem, não é isso que a gente não está lá para fazer É, curso, entendeu? Tem pessoas que leem o mapa para a gente como se a gente tivesse, como se a gente quisesse saber o que é Plutão, o que é Netuno, o que é, entendeu? Isso é exatamente. curso. Claro que tem pessoas aqui que querem conhecer isso até mesmo para juntar nessa área, né? Sim, Saúde integrativa. sim, Mas assim, a gente quando vai buscar um mapa, a gente quer saber o que vai acontecer com a gente, como a gente é formado, né? Fazer o mapa astral, depois o exatamente. outro. Agora, as pessoas ficam lá, Netuno, Plutão, entendeu? Aí É você sai de difícil. lá, você não sabe nem quem você é. Exato, é difícil, é difícil. Às vezes as pessoas falam, você tem que trabalhar as crenças. Aí a pessoa fala, tá, mas que crença, Que né? Eu já crença. recebi, eu sou formada em Theta Healing também, mas eu não atuo como Theta Healer mais. Mas assim, é uma das ferramentas para mim. Aí eu pego e falo assim, a pessoa fala, viu, eu fiz um tal astrólogo, quem mandou vir trabalhar as crenças? Que crenças, né? Porque assim, tem trocentas crenças. Tem crença do quê? É familiar, é crença individual, é crença que você criou, é crença de trauma, bloqueio. Então, assim, eu entendo, eu fico bem chateada, na verdade, assim, porque é por isso e por essas e outras que a astrologia às vezes não é bem vista pelas pessoas, que ela ainda é um tabu, sabe? Que ela ainda é mal julgada. Ficam brincando, né? Quer falar aí, Trícia? Dê teu piteco aí na medicina chinesa.
Bora? Gente, por que eu tenho dificuldade de achar o bate-papo? Oi, Preciso que alguém mande gente. uma Oi, mensagem. Patrícia. Oi, Ju. Oi, Oi, Silvia. princesa. Tudo Você não bem? quer ver Ai, a cara, né? Já tá na cama, né? Sem vergonha. tô com meu filho aqui de pijama. Tá perguntando aqui se todas essas pessoas são meus amigos. Bonitinho. É. Então, nossa, tem tanta coisa, né? Eu sempre gostei de astrologia, assim, mas não sou nenhuma, só sei um pouquinho, assim, básico. Mas tem Mas tanta é coisa. legal. Tem algum signo, assim, ó, tipo, eu me vejo muito como escorpiana, que tem alguns signos, não vou citar, mas que eu não me dou de jeito nenhum. Existe isso? Uma coisa assim que. Ô, Tri, existe, tá? A gente fala aí das compatibilidades de signo, né? Eu, por exemplo, tá? Eu particularmente, vou até dar meu exemplo aqui para vocês. Eu sou uma pessoa que tenho dificuldade, não é que eu não me dou, mas eu tenho dificuldade com alguns escorpianos, por exemplo, tá? Porque eu sou Áries e o escorpião, ele gosta de estar ali, impor a ideia dele, e o Áries também. Óbvio que hoje não mais, mas eu tive muito desafio para lidar. Só que o que acontece com isso, Tri? Justamente o signo que você acha que não é compatível com você é o que você necessita aprender desse signo para equilibrar o seu. Então, você só vai atrair exatamente aquilo que você está precisando aprender. Então, vamos supor, tá? Putz, você é escorpiana, você não se dá com Áries. O que você não tem que o Áries tem? O ariano, ele não guarda nada para ele, mas nada. Ele é extremamente espontâneo. O escorpião, não, ele guarda muita coisa. Então, você precisa aprender com o Áries um pouco mais dessa espontaneidade. Então, você só vai atrair para você exatamente aquele signo que você precisa equilibrar e equalizar com o seu. Existe o lance de compatibilidade? Existe, tá? Eu não vou falar para você que não existe, mas assim, eu não trabalho na linha de que nada é impossível. Para mim, tudo é possível na medida que a gente quer. Então, assim, mas existe, tá? Muita gente trabalha com essas compatibilidades aí, mas para mim isso eu entendo como um mito, porque tudo aquilo que eu atraio para minha vida é o que eu preciso trabalhar. Então, assim, a responsabilidade é minha daquilo do que eu vou fazer com aquela informação. A pessoa tá é pedindo verdade, é verdade. Eu com Áries, minha mãe é ariana, e mas eu tenho muito problema, assim, com a minha mãe foi sempre uma relação de amor extremo, mas também muito difícil, por outro lado, né? O Áries, não sei, mas ela tinha uma coisa de hiperproteção e tal. Mas eu tenho grandes problemas com leão. Sempre tive problemas com leão, assim, é uma falta de aceitação do leonino mesmo. Sabe por quê, Tri? Porque você provavelmente tem que desenvolver aí uma autoconfiança e um amor próprio que o leonino tem. De última bolacha do pacote é o leonino, você tá entendendo? É verdade, eu não gosto disso no leonino, ele verdade, chega eu não com tenho. Brilho. Eu falo que são os pavão, entendeu? É pavão. Como quem diz as minhas meninas lá, finge demência. Não, eu escutei demência. Eu escutei esses dias, né? Melhor ouvir do que ser surdo, né? Ver do que ser cego. Eu falei, é isso aí mesmo. Vamos escutar, vamos ver, então. Hoje tá pediram para você dar uma repassada em cada signo, nas casas de cada signo. Não sei se dá para fazer isso ou está sendo gravado. Amanhã, quem sabe, a Ariane consegue jogar esse daqui no Não, YouTube. O que vocês querem? O que eles querem, Sil, que eu não entendi? A casa de cada signo. O que é cada casa ou qual signo em cada casa? Cada casa, que é mais rápido, assim, né? Só para dar uma... Áries na casa 1, Touro na casa 2, Gêmeos na casa 3, Câncer na casa 4, Leão na casa 5, Virgem na casa 6, Libra na casa 7, Escorpião na casa 8, Sagitário na casa 9, Capricórnio na casa 10, Aquário na casa 11, Peixes na casa 12. Bom, e o que você pode dizer aqui que a gente pode pensar? Cada signo aqui, qual que é uma mensagem que você pode pensar? Bom, eu sou aquário da casa 11, o que isso quer dizer? Nada. Vamos lá, vamos por signo? Acho mais fácil a gente ir por signo do que por casa. Tá. Vamos lá, então, para os Áries, tá? Autocontrole, autodomínio, controlar a ansiedade, a impulsividade, tá?
Ponto principal, os desafios do ariano. Para os taurinos, trabalhar o desapego e trabalhar a compulsão alimentar, tá? Que desapego é esse? Autovalorização através do dinheiro que ganha. Precisa ter para ser. Faz o processo contrário, ser para ter, tá? É algo a ser trabalhado. Geminianos, trabalhem mais o escutar e falar menos, e foco e determinação, tá? Sempre seremos duais, mas a gente tem que sempre escolher um caminho. Não dá nunca para ter dois, cada escolha é uma renúncia. Então a gente tem que escolher um caminhozinho aí, tá? Escuta mais e fala menos. Câncer, a lamentação, o drama e o controle emocional. Para de sair. O canceriano, ele é o quê? O sirizinho, o caranguejo, né? Corre de lado. Então começa a correr de frente, vai de frente para o problema. Encara o problema, lida com ele cara a cara, para que vocês não façam essa lamentação, esse drama. E o ponto principal, desapeguem-se do passado, tá? Porque se vocês estão no passado e no futuro, você não está em lugar nenhum. Estou em 2 lugares, eu não estou no meu presente. Então, é desapega do passado. Os leoninos, né? Por mais que tenham todo esse glamour de chegar igual pavão em qualquer lugar, o que vocês mais penam? Amor próprio, tá? Autoconfiança. Precisam muito de aprovação e reconhecimento das pessoas. Então, comecem aí a olhar o quanto que vocês necessitam se autoaprovar e se autorreconhecer sem depender do outro. Os virginianos, deixa o perfeccionismo um pouco de lado, deixa o lado sistemático, pragmático, organizado, se permitam sentir mais do que racionalizar e analisar os sentimentos e emoções. É ver a vida com mais leveza. Libra, os librianos, vamos lá, codependência emocional, trabalhar o senso de individualidade, não consegue vivenciar o ser indivíduo, é o tal negócio, o eu precisa de um tu, toda hora o eu precisa de um tu, não precisa, tá? Você tem a você mesmo, nós estamos com alguém, mas nós não temos alguém porque ninguém é propriedade nossa. Os escorpianos, sair da toca que vocês se escondem. Vocês têm muita luz aí, mas acabam reverberando sempre na sombra, sempre no lado negativo, fazendo essa finalização de ciclo, essa transcendência. Lembra da frase, o que mata vocês que vocês precisam matar e renascerem, tá? Eu li aqui, difícil isso para o virginiano, eu sei que sim, mas vamos lá, deixa fluir mais. Aceitar a vulnerabilidade é o que vai dar mais sentido para vocês. Ponto 2, Sagitário, tá? Sagitário é expansão, sabedoria, mas lembrem-se, vocês têm muita sabedoria, mas vocês não são os donos da verdade, não existem verdades absolutas, não existe certo ou errado, existe o que faz sentido para cada um. Então, é respeitar, compreender a verdade absoluta do outro. Os capricornianos, encontrar um equilíbrio entre saúde e bem-estar pelo amor do Pai, saúde e trabalho, tá? E bem-estar pelo amor do Pai amado, porque vocês respiram e inspiram trabalho, é um excesso de responsabilidade fora do normal. Então, assim, trabalhem aí a humildade para com vocês, tá? Capricornianos tendem a desenvolver muitos problemas nas juntas, nos joelhos, porque não sabem ter humildade para com vocês mesmos, não é com os outros. Aquário, né? Trabalhar o senso de independência e de liberdade. Se acham muito liberais, muito independentes e muito individuais, mas no fundo, acabam tornando dependentes de vocês. Ou seja, no fundo, vocês estão sempre com todo mundo, com o coletivo, um monte de pessoa dependendo de vocês, e aí fala, mas eu quero minha liberdade, minha independência eu não tenho. Não tem porque torna codependentes de vocês. E os piscianos de plantão aí a trabalhar a vitimização, né? Eu sou ascendente em peixes, eu entendo bem disso. Trabalhar a vitimização. Nós somos os responsáveis por tudo que acontece na nossa vida e nós não somos os salvadores, não temos como salvar o mundo. A única pessoa que a gente pode salvar, a gente mesmo, tá? Então é saber lidar com o amor incondicional, a aceitação e o não julgar. É se colocar no seu papel e na sua responsabilidade. É isso. Ai, Ju, achei o máximo. Vocês gostaram, gente? Eu fiquei feliz que vocês gostaram. Então tá bom. Amamos, tá bom. A gente
Ô, Tri, você perguntou se a gente pode desenvolver muito mais as características do ascendente. Sim. Sabe por quê? Porque todos nós somos 25% do nosso signo solar, 50% do nosso ascendente e 25% da nossa lua. Então, sim, a gente pode sim se identificar muito mais com o ascendente do que com o sol, tá? Até porque o ascendente é o ego e a autoprojeção. E a gente tende a olhar mais para isso do que para a nossa essência, tá? Então, é extremamente normal tudo isso. Sim, pessoal. As pessoas que eu convido para vir aqui é porque justamente elas têm um curso que a minha finalidade é essa, agregar essa medicina integrativa, né, com tudo isso. Então, tem o curso da Juliana, né, ela está reformulando, é um curso que já existe, as pessoas mas ela quer fazer algo voltado para o básico, né, que a gente já pode usar e já começar a utilizar isso no atendimento clínico, né, Ju? E aí, dia 19 de agosto, a Juliana vai trazer a astrologia e o despertar da consciência, tá? Às 19h30, e daí nós vamos lançar aí o curso dela, quando vai ser, ela tem que respirar, a garganta dela tem que parar de falar um pouco, tem que fazer o mapa só mostrando assim, né, Ju? Exatamente. Não, mas deixa eu só voltar aqui, ó. Pedirei, eu mandei para Elaine. Gente, eu sou ruim dessas coisas. Eu mandei para ela no reservado, mas agora acho que foi para todo mundo, né? Uhum. Acho que sim. Essa sou eu, tá? Por isso que minha casa 12 é aquário, para eu desenvolver as tecnologias aí, só aprender ainda. Estou em processo, tá? Estou em processo. Mas tá ótimo. Mas sim, qualquer dúvida, gente, eu tô aí, esse é meu Instagram. Eu falo de bastante coisa também, não só de astrologia. E até a próxima, daí eu vou trazer para vocês os frequenciais, tá? Preparem as perguntas, de verdade. Eu adoro responder perguntas, gente. Eu tenho a lua em Gêmeos, então eu adoro responder. Traz perguntas mesmo que eu respondo para vocês. É até mais fácil do que eu soltar toda essa bomba aqui. Mas vamos que vamos, é isso aí. Sil, gratidão pelo convite, eu fiquei extremamente honrada, feliz, gratidão por todo mundo aqui que participou, e é isso, gente. Um super beijo e gratidão. Obrigada. Tchau, querida. Um beijo. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada, pessoal. Tchau.